Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a religião persa antiga, o Mazdaísmo que vem de Ahura Mazda, que é a principal divindade, né, dessa religião. Mas assim, essa religião, ela se tornou bastante conhecida porque ela foi adotada pelos Aquemênidas, que são a dinastia formada no século, levada, né, conhecida bastante no século VI por parte do imperador Ciro, que se tornou, recebeu o cognome de O Grande e se tornou, né, talvez o maior nome até então do Império Persa. Apesar de Dario I, Dario III, Xerxes, que ficou bastante conhecido também depois da produção do filme 300. No entanto, o Ciro foi o responsável, né, pela grande varredura que o Império Persa fez na antiguidade, conquistando grandes territórios, e depois os demais imperadores, como Cambises, Dario, foram estendendo e aumentando, né, essas conquistas. Mas o Ciro, ele é inclusive reverenciado, né, no próprio Antigo Testamento da Bíblia. É uma coisa assim, um gentil, né, sendo reverenciado como servo de Yahvé. Isso por conta das conquistas que o Ciro empreendeu e da notícia de que estava próximo, né, um grande império que vinha do Oriente, que vinha da Pérsia, varrendo os territórios e os domínios que tinham pela sua frente. Os judeus estavam cativos na Babilônia e o texto do Isaías, ele coloca o Ciro como um gentil servo de Yahvé, estava ali para libertar os cativos, estava ali para cumprir com os desígnios, né, divinos com relação a eles. Por tal atitude, né, foi recebido até com uma certa admiração, não só a pessoa do Ciro, mas a religião dos persas, que era uma religião dual, trazia claramente exposto, né, um lado bom e um lado mau. O lado bom, a princípio, era formado por Hormuz, e até nós temos o Estreito de Hormuz, que enfim, faz uma referência, né, ao Hormuz. Nós temos o Angra Mainyu, que era a entidade do mal. Então, ambas essas entidades estavam em rivalidades. O Hormuz, né, sempre triunfaria, isso já era previsto por parte do profeta Zaratustra ou Zoroastro, como ele é conhecido, das duas formas. Mas assim, posteriormente eles passaram a ser conhecidos também como Ahura Mazda, por isso que estão o nome Mazda, e Ahriman. Então se tornaram os nomes bastante conhecidos. E eles teriam uma batalha de Asha versus Durga. Asha, a verdade, versus Durga, mentira. Então eram forças lideradas por essas duas divindades, né? O Ahura Mazda e o Ahriman. E no final haveria o triunfo, logicamente, do Ahura Mazda. Então havia essa expectativa onde tudo se tornaria maravilhoso. Era a grande expectativa, né, que o mazdaísmo trouxe e que chegou, né, com uma certa simpatia ali para os judeus que estavam no cativeiro, para os judeus que voltaram do cativeiro, e começou também a haver uma distinção clara entre bem e mal, né, na religião judaica, coisa que ainda não havia, né, o Deus Yahvé
ainda era bastante ambivalente. E havia até o conceito, né, de mal, mas não havia uma oposição personificada, no judaísmo. E com o auxílio, então, do mazdaísmo persa, que representava o Arimã, geralmente era o representante das entidades que estavam do ser humano, né? Mas atrelado a entidades que vinham, que ameaçavam, que eram os ladrões, né, que vinham das montanhas no Irã para roubar o gado, né, criado pelos iranianos. Então isso atrelou essa ideia de um mal, e um mal que deveria ser vencido, né, no fim dos tempos. Agora, com a diferença, por exemplo, né, no que se refere ao cristianismo, no juízo final, são separados bem os bons e os maus, no mazdaísmo todos, todos ao final serão salvos no tudo tornar-se maravilhoso.